Foi mais positivo do que esperávamos. Houve uma adesão, primeiro de assistentes, de professores, de especialistas na literatura infantil juvenil e na leitura, muito grande. Todo o encontro foi rodeado de um ambiente de afetividade, como é próprio da literatura infantil juvenil, e tivemos algumas participações excepcionalmente significativas, como foram da escritora Ana Maria Machado, do escritor Ondjaki, do escritor António Torrado, da Margarida Botelho, enfim, de muitos, que deram uma consistência aos trabalhos deste encontro invulgar. Porque há uma grande tendência, às vezes, quando se trata de literatura para crianças, de ficarmos pelo lugar comum, pelo bonitinho, pelo agradável, e não, aqui foi-se mais à frente. Discutiram-se questões a sério, a que é que chamamos literatura para a infância e para a juventude, como é que é a relação entre o texto e a ilustração na literatura para a infância e a juventude, etc, etc, etc. Tivemos os encontros culturais com os contadores de histórias, foram encontros muito vividos, muito divertidos, e depois tivemos as oficinas com contadores de histórias, com o escritor António Torrado, com ilustradores como o André Letria, a Danuta e a Catarina Sobral. Houve uma feira do livro com o melhor que há da literatura para a infância e juventude em Portugal. Foi de facto todo o acontecimento decorreu de uma forma muito proveitosa e muito consistente. A ida às escolas também foi um dos pontos altos. Outro ponto alto foi os escritores que participaram, os contadores de histórias, os ilustradores que participaram deste encontro, foram as escolas dos concelhos de Lisboa, Oeiras e Cascais, concelhos que aliás apoiaram este encontro, e Amadora, e foram sessões muito interessantes, porque muitos dos meninos já conhecem um ou outro escritor português. Agora, de repente, conhecerem a Ana Maria Machado, conhecerem o Ondjaki diretamente, conversarem sobre as obras deles, sobre os países deles, sobre os problemas que se põem à literatura e à língua portuguesa noutros países da língua portuguesa, foi extremamente rico, extremamente interessante. Obviamente que é. Há uma grande dificuldade de circulação entre a literatura portuguesa e brasileira. Nós cá temos a edição de alguns autores angolanos, nomeadamente o Ondjaki, o Pepe Tela, o Manuel Rui. Temos a publicação do Miyakoto, creio que é o único autor moçambicano da literatura infantil juvenil publicada em Portugal, mas em relação ao Brasil a dificuldade é muita, e o Brasil tem uma quantidade extraordinária de escritores e de ilustradores de imensa qualidade que não chegam a Portugal, não são editados em Portugal, são pouco conhecidos em Portugal, e vice-versa também. A circulação dos livros e dos autores e dos ilustradores portugueses é difícil no Brasil. E são questões já muito mais do ponto de vista da estratégia política, da ação sobre as autoridades políticas, culturais de um país e do outro, no sentido de facilitar as edições de um lado e do outro e promover os autores de um lado e do outro do Brasil e de Portugal. Vamos ter. E estamos a começar a pensar em que moldes é que será o segundo encontro. Talvez não seja exatamente como o deste, estamos a pensar, a tirar as conclusões, a fazer a avaliação do que aconteceu, para podermos começar a fazer o desenho do próximo encontro. Com outro tipo de questões, mas com o mesmo tipo de preocupação em termos consistência, em falarmos de coisas muito sérias e, sobretudo, por um lado, dialogarmos com as autoridades dos países da lusofonia, os países da CPLP, no sentido de facilitarem e promoverem a circulação dos escritores de literatura para a infância e juventude, e ainda incentivando os professores dos vários países a divulgarem junto dos seus meninos não só os escritores do próprio país, mas de todos os outros países da lusofonia.
Mas nesse segundo encontro vamos ter, obviamente, o regresso às escolas através dos autores. Sim, com certeza. Quer dizer, digamos, a grande estrutura penso que vai continuar a ser a mesma. Visitas às escolas, trabalho em volta de mesas redondas de temas fortes que envolvem a literatura para a infância e juventude, oficinas, noites culturais, isso penso que vamos repetir. Aquilo que estava bem vamos repetir com certeza.